sobreviver a uma doença grave, quase que fatal. Esse foi o grande feito da jovem Gianna Giese, a primeira pessoa a sobreviver à raiva sem usar vacina. E é essa incrível história que você vai conhecer agora. Vamos lá? A raiva é uma doença viral grave que afeta mamíferos, incluindo seres humanos. Ela é transmitida principalmente por meio da mordida ou arranhão de um animal infectado, geralmente morcegos, cães, gatos. A raiva afeta o sistema nervoso central e é quase sempre fatal se não for tratada a tempo. Os sintomas iniciais dela em humanos podem ser semelhantes aos de outras doenças virais, incluindo febre, dor de cabeça e mal-estar geral. À medida que a doença progride, podem ocorrer sintomas neurológicos como alucinações, agitação, dificuldade de deglutição, paralisia e convulsões. Finalmente, a pessoa infectada não aguenta e morre. A prevenção da raiva em humanos envolve medidas como a vacinação pré-exposição para pessoas que podem estar em maior risco de exposição ao vírus, como veterinários, trabalhadores de laboratório e viajantes para áreas onde a raiva é endêmica. Além disso, a vacinação pós-exposição imediata, após uma mordida ou arranhão de um animal suspeito de estar infectado, é crucial para evitar o desenvolvimento da doença. Porém, como ela pode ser confundida com outras doenças, muitas vezes o tempo de pós-exposição é ultrapassado, e o destino de quem contrai essa terrível doença é praticamente inevitável. Em um domingo, no ano de 2004, no estado de Wisconsin, Estados Unidos, Gianna Giese, de apenas 15 anos, estava na igreja de sua comunidade quando um morcego invadiu o local. Ele batia entre os vitrais tentando sair. As pessoas o golpeavam com seus chapéus para que ele saísse de perto, até que alguém conseguiu acertá-lo e o animal caiu no chão, atordoado. Gianna, que possuía um grande amor por animais, vendo aquilo, perguntou à sua mãe se poderia colocá-lo do lado de fora. Tendo um sim como resposta, levou o morcego, que gritava sem parar, até a porta. Ao chegar lá, viu do lado de fora um pinheiro que considerou ser um lugar perfeito para deixá-lo se recuperando. Mas antes que pudesse fazer isso, o animal a mordeu com força em seu dedo. Apesar da marca da mordida ser fina como um alfinete, a dor era grande e muito sangue começou a jorrar dali. Gianna foi levada para casa. Sua mãe limpou o ferimento com antisséptico e fez um curativo. Jamais poderia se imaginar que algo grave pudesse decorrer daquela pequena marca que o morcego havia deixado em seu dedo. Depois de 3 semanas, Gianna começou a sentir um grande cansaço, sem conseguir sair da cama. Ela tinha visão dupla e vomitava de forma descontrolada. Foi levada a um neurologista por orientação de seu médico particular. Exames foram feitos em busca de respostas, mas nada aparecia nos resultados e assim ela foi mandada de volta para casa. Sem melhoras em seu quadro, novamente foi levada ao hospital 2 dias depois. Então mais exames foram feitos e resolveram interná-la, mesmo não sabendo seu diagnóstico. Até que sua mãe mencionou ao médico a mordida do morcego, deixando-o completamente assustado. Gianna foi levada às pressas para um hospital infantil especializado, onde foram colhidas amostras de sua pele e líquido espinhal. Com isso, o resultado finalmente revelou: raiva. Os médicos não esconderam dos pais de Gianna que seria praticamente impossível ela sobreviver à doença. Sem a vacina em tempo hábil, ninguém havia sobrevivido à raiva. Deram a eles a seguinte opção: deixá-la morrer no hospital ou levá-la para casa. Seus pais ficaram arrasados. Mas, inconformado com a difícil sentença que sua paciente estava destinada, o médico de Gianna procurou na internet qualquer informação que pudesse salvá-la. Então, perguntou aos seus pais se poderia testar algo que nunca antes havia sido testado. Desesperados por alguma chance de sobrevivência da filha, eles aceitaram. A proposta era a seguinte: como a raiva se espalha através dos nervos e da medula espinhal até o cérebro, onde o vírus começa a desligar o corpo, se o progresso dessa ação fosse retardada, talvez uma chance poderia haver de sobrevivência. Assim,
Gianna seria colocada em coma para suprimir sua função cerebral, dando ao seu sistema imunológico tempo para combater o vírus. E assim aconteceu. Gianna foi colocada em coma. 2 semanas se passavam e Gianna permanecia em coma. Até que finalmente ela acordou. Havia milagrosamente sobrevivido. Gianna era até aquele momento a única e logo se tornaria a primeira pessoa a sobreviver à raiva sem a utilização da vacina. Sem conseguir se lembrar de nada, sem conseguir andar, falar, sentar ou fazer qualquer coisa, ficou ainda no hospital por 11 semanas, passando depois ainda 2 anos na unidade de terapia ambulatorial, reaprendendo a falar e a se movimentar. Ela melhorou bastante, embora ainda tenha ficado com danos nos nervos. Sua vida progrediu e, atualmente, ela tem 3 filhos e trabalha em um museu infantil. Além disso, ela resolveu ser voluntária em instituições de caridade para a conservação de morcegos. Pode parecer estranho, mas Gianna sente que ainda é seu dever proteger a vida deles, mesmo um tendo quase tirado sua vida. Algumas outras pessoas conseguiram sobreviver à raiva utilizando o mesmo método que Gianna utilizou, embora alguns casos não tenham tido o mesmo êxito. Mas é incrível que, depois dela, haja uma hipótese de sobreviver a uma doença que, sem vacinação, era considerada fatal. E aí, o que você achou da impressionante história de Gianna Gizzi? Vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo Histórias Inacreditáveis.